Olá, boa tarde, amados irmãos ouvintes da Rádio JC Guaçucê, a Rádio da Família. Hoje é 1º de maio de 2021. Eu sou a Márcia Cândido e convido você a ficar conosco até às 15 horas em mais um programa Conhecendo a Igreja, unidos no propósito de tocar os corações de vocês através da oração. Que Deus nos proteja, nos guie e nos fortaleça na fé neste momento de pandemia. Que Ele nos proteja e nos guie através da oração. Hoje, meus irmãos, nós temos como tema Concílio de Nicéia II. Invoquemos então a Santíssima Trindade para permanecer conosco. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas divinas consolações, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Agora vocês ficarão com o nosso irmão José Rodrigues. Boa tarde, José. Boa tarde, Márcia. Boa tarde, amados irmãos em Cristo Jesus e ouvintes da JC Rádio Guaçucê. Eu sou José Rodrigues e este é o programa Conhecendo a Igreja. E hoje vamos falar sobre o Segundo Concílio de Nicéia. Vamos tratar das imagens, do uso das imagens na Igreja Católica Apostólica Romana. Então, como base para este programa de hoje, temos o texto do professor Felipe Aquino, retirado do site da editora Cleofas, o livro do professor Felipe Aquino, Sagrado Magistério, da coleção Escola da Fé, livro 3, e o Catecismo da Igreja Católica. O que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o uso das imagens na Igreja? Então vamos lá, vamos introduzir o assunto com o resumo do Concílio de Nicéia II, as principais decisões, quem era o Papa. Então vamos lá, meus amados irmãos. O Concílio de Nicéia II data de 24 de setembro a 23 de outubro do ano 787. O Papa era Adriano I. As principais decisões contra os iconoclastas. Há sentido e liceidade na veneração de imagens. Para proferir sucintamente a nossa profissão de fé, conservamos todas as tradições da Igreja, escritas ou não escritas, que nos têm sido transmitidas sem alteração. Uma delas é a representação pictórica das imagens, que concorda com a pregação da história evangélica, crendo que de verdade e não na aparência o Verbo de Deus se fez homem, o que é também útil e proveitoso, pois as coisas que se iluminam mutuamente têm, sem dúvida, um significado recíproco. Documento 111. Nós definimos com todo rigor e cuidado que a semelhança da representação da cruz preciosa e vivificante, assim as venerandas e sagradas imagens pintadas, quer em mosaico, quer em qualquer outro material adaptado, devem ser expostas nas santas igrejas de Deus, nas alfaias sagradas, nos paramentos sagrados, nas paredes e mesas, nas casas e nas ruas, sejam elas as imagens do Senhor, Deus, dos santos anjos, de todos os santos e justos. Então está aí um pequeno resumo das principais decisões do Concílio de Constantinopla. Então vamos
lá o que nos diz o Catecismo da Igreja Católica sobre o uso das imagens. No parágrafo 476, está escrito como tema o verdadeiro corpo de Cristo. Diz o seguinte: visto que o Verbo se fez carne assumindo uma verdadeira humanidade, o corpo de Cristo era delimitado. Em razão disso, o rosto humano de Jesus pode ser desenhado. No sétimo concílio ecumênico, a Igreja reconheceu como legítimo e que ele seja representado em imagens sagradas. No parágrafo seguinte, 477, diz o seguinte: ao mesmo tempo, a Igreja sempre reconheceu que no corpo de Jesus, Deus, que por natureza é invisível, se tornou visível aos nossos olhos. Com efeito, as particularidades individuais do corpo de Cristo exprimem a pessoa divina do Filho de Deus. Este fez os traços de seu corpo humano, a ponto de, pintados em uma imagem sagrada, poderem ser venerados, pois o crente que venera a sua imagem, venera nela a pessoa que está pintada. No parágrafo 1159, diz o seguinte: a imagem sacra, o ícone litúrgico, representa principalmente Cristo. Ela não pode representar o Deus invisível e incompreensível. É a encarnação do Filho de Deus que inaugurou uma nova economia das imagens. Antigamente, Deus, que não tem nem corpo nem aparência, não podia em absoluto ser representado por uma imagem, mas agora que se mostrou na carne e viveu com os homens, posso fazer uma imagem daquilo que vi de Deus. Com o rosto descoberto, contemplamos a glória do Senhor. A iconografia cristã transcreve pela imagem a mensagem evangélica que a Sagrada Escritura transmite pela palavra imagem. A palavra iluminam-se mutuamente. Todos os sinais da celebração litúrgica são relativos a Cristo. São também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles, manifestam a nuvem de testemunhas que continuam a participar da salvação do mundo e às quais estamos unidos, sobretudo na celebração sacramental. Por meio de seus ícones, revela-se a nossa fé, o homem criado, a imagem de Deus e transfigurado à semelhança, assim como os anjos também recapitulados em Cristo. Então, meus amados irmãos, está aí a mensagem do Catecismo, que é um resumo da doutrina. Muito lindo esse início do parágrafo 1161. Todos os sinais de celebração litúrgica são relativos a Cristo. São-nos também as imagens sacras da Santa Mãe de Deus e dos santos. Significam o Cristo que é glorificado neles. Que lindo, meus amados irmãos. Como é rica a nossa igreja. Nós devemos valorizar e defender a nossa fé. Então vamos lá ao texto que nos diz, a controvérsia, tem como tema assim, a controvérsia das imagens, história da igreja. Então a controvérsia iconoclasta teve como uma de suas consequências um maior distanciamento da Itália e do Império Bizantino. Esse afrouxamento religioso, administrativo e político foi um dos antecedentes do cisma de 1054 entre orientais e ocidentais. Estudemos agora
o debate iconoclasta. Este ocorreu numa época em que os principais artigos de fé tinham acabado de ser formulados. Versava sobre uma prática tradicional dos cristãos. Já os primeiros cristãos usavam imagens nos lugares de culto, nos cemitérios e nas catacumbas. Sabiam que a proibição de fazer imagens em Êxodo capítulo 20, verso 4, era contingente ou devida ao perigo de idolatria que ameaçava o povo de Israel, cercado de nações pagãs. Ademais, o fato de que Deus apareceu sob forma visível no mistério da encarnação parece um convite a reproduzir a face humana do Senhor e dos seus amigos. As primeiras imagens eram inspiradas pelo texto bíblico: o cordeiro, o bom pastor, a pomba, o peixe, a âncora, Daniel, Moisés, mas podiam também representar o Senhor, a Virgem Maria, os santos apóstolos e mártires. Desde os inícios da arquitetura sacra, as igrejas foram enriquecidas com imagens, tanto a título de ornamentação, quanto a título de instrução dos iletrados. No século IV, houve uma ou outra voz contrária às imagens. Assim, o Concílio Regional de Elvira, cerca do ano 306, o Papa São Gregório Magno, 604, porém escrevia a Severo, bispo de Marselha, que mandara destruir imagens por causa do perigo de falso culto. Era preciso não as quebrar, pois as imagens não foram colocadas na igreja para ser adoradas, mas apenas para instruir as mentes dos ignorantes. O culto das imagens foi se ampliando na igreja, principalmente no Oriente. Os monges e os simples fiéis muito as estimavam. Todavia, no início do século VIII, acendeu-se uma controvérsia sobre as mesmas, que durou mais de um século, com breve pausa, e deu ocasião à violência de toda espécie. Então vamos lá, meus amados irmãos. Desde o início, os primeiros cristãos já veneravam as imagens, né? Porque as imagens nos levam a pensar no Criador. Jesus, quando ensinava, fazia uso de imagens, né? Como ele mesmo aqui no texto diz que as primeiras a serem retratadas foi o cordeiro, que Jesus falava muito sobre o cordeiro, sobre a ovelha, sobre o bom pastor, e usava aquelas imagens da pomba, o peixe, a multiplicação, né, dos pães, do peixe. Daniel, no livro de Daniel, são duas imagens muito fortes: os 3 jovens na fornalha e Daniel na cova dos leões. Moisés, em Êxodo, que fala da proibição, mas Deus não proíbe fazer imagem, Deus proíbe o culto de idolatria à imagem, idolatrar a imagem. Deus mandou Moisés fazer a imagem da serpente, onde no deserto os israelitas, quando olhavam para eles picado por uma cobra, olhavam para a imagem da serpente e ficavam curados. Mas no momento que Deus percebeu que o homem estava colocando aquela serpente de bronze como uma idolatria, colocando-a no lugar de Deus, Deus mandou destruir. Na Arca da Aliança, Deus mandou talhar querubins, a imagem de anjos, né? No Templo de Salomão também, imagens da criação, de touros, de leão, de anjos. Então, e Deus se agradou do templo que Salomão havia construído para o nome dele. Então, o que Deus proíbe, na verdade, é a idolatria. E a idolatria não se dá apenas por imagem, mas pode ser
A partir do momento que eu coloco uma coisa, um objeto ou uma pessoa no lugar de Deus. Então continuemos ao texto. A luta foi aberta pelo imperador Leão III, o Exáurico. Vejamos em que circunstâncias. Em 723, o califa Iezid mandou destruir todas as imagens dos templos e casas de seus súditos, quer muçulmanos, quer cristãos. Maomé mesmo não proibia as imagens, mas os seus sucessores o fizeram. A proibição do califa Iezid provocou entre os cristãos um movimento iconoclasta que se comunicou ao imperador e a diversos bispos. As razões que devem ter movido o monarca foram, além da influência de judeus e muçulmanos, a própria personalidade do imperador. Este queria reorganizar o império, promovendo a unidade religiosa, condição da unidade política. No reino, ora, as imagens eram um ponto de discórdia entre judeus e maometanos de um lado e cristãos do outro lado. Leão III tinha índole fortemente absolutista e César o papista dizia textualmente que era imperador e sacerdote, ou seja, um coração soberbo, né? Devia, portanto, subornar ao seu poder a igreja e, em particular, os monges, sempre ciosos da liberdade. Quem considera esta tendência do imperador há de reconhecer que a defesa das imagens por parte dos católicos era não somente uma questão de ortodoxia, mas também o desejo de afirmar a independência da igreja frente ao despotismo imperial. Então, o poder temporal começou a interferir na igreja, o poder espiritual. As coisas vão se repetindo, meus amados irmãos. Hoje não é diferente. Hoje vemos juízes do Supremo Tribunal autorizando o fechamento da igreja, coisas que não têm o direito, eles não têm o direito nem o dever de interferir em nada na igreja. Mas vamos lá, a soberba vem de longe, né? Por conseguinte, em 726, Leão III investiu contra as imagens por palavras e gestos violentos. Procurou o apoio do patriarca Germano de Constantinopla, que lhe resistiu. Escreveu também ao Papa Gregório II, ameaçando depô-lo caso defendesse as imagens. Gregório, em 2 cartas, condenou a conduta do imperador, dizendo-lhe que a questão era da competência dos bispos. Ao saberem da imposição do imperador, as populações do norte da Itália teriam eleito novo imperador se o Papa não tivesse dissuadido. Havia na época motivos de animosidade entre bizantinos e ocidentais. O império acabrunhava de impostos à Itália. Mais de uma vez, funcionários do imperador haviam atentado contra a vida do Papa Gregório II. Porém, manteve-se leal e exortou os italianos à sujeição. Também os habitantes da Grécia se revoltaram, proclamando um anti-imperador. Cosmas mandaram a Constantinopla uma frota numerosa que foi vencida com seus chefes. Isto tudo só contribuía para irritar cada vez mais o imperador. Então, em 730, Leão III depôs o patriarca Germano e conseguiu a eleição de Anastácio, iconoclasta. Este logo publicou um edito contra as santas imagens. Clérigos, monges e monjas foram decapitados e mutilados. Então houve uma escalada da violência pelo imperador, pelo império. Em
731, o Papa Gregório III convocou um sínodo em Roma que puniu com a excomunhão quem combatesse as imagens. Leão III, exasperado, mandou uma frota à Itália, que foi destruída no mar Adriático por violenta tempestade. Em 732, confiscou os bens da Igreja Romana na Calábria e na Cilícia e, quanto parece, quis subtrair à jurisdição de Roma territórios ocidentais que ficaram sujeitos ao Patriarcado de Constantinopla. O filho de Leão III, Constantino V, Coprônimo, subiu ao trono em 741. Queria convocar um sínodo para decidir a questão. Antes, porém, escreveu um tratado de índole iconoclasta que chegava a pôr em xeque definições dos concílios de Éfeso e Calcedônia a respeito do mistério da encarnação. Por exemplo, Maria não devia ser dita mãe de Deus, mas apenas mãe de Cristo, ou seja, a interferência chegaria ao cume, condenando documentos da Igreja, sínodos, decisões dos papas e sujeitando a Igreja, como hoje nós vemos sujeita ao poder temporal, aos governos, a governadores, prefeitos que fecham igrejas. Então, nós vamos vendo a repetição, nós vamos estudando a história da Igreja através dos concílios, vamos vendo as heresias, os erros sendo condenados nos concílios, e nós, ao mesmo tempo, quando olhamos para o nosso tempo, meus amados irmãos, parece que estamos vendo uma repetição, só que com um agravante. Antes, os bispos defendiam a fé, os papas defendiam a fé, os padres defendiam a fé. Hoje cai no silêncio que corta o nosso coração de cristãos. Sabemos que temos algumas vozes de sacerdotes corajosos que, mesmo sendo perseguidos, levantam a voz em defesa da doutrina da Igreja. Mas de 400 bispos aqui no Brasil, quase 400, entre os que renunciaram ou se aposentaram, como não sei nem dizer agora, a palavra me fugiu à memória, entre os atuantes e os que já se afastaram do bispado da diocese, da administração da diocese. Quase 300 bispos que administram suas dioceses, e nós vemos poucas vozes e vozes muito tímidas em defesa da fé e da Igreja Católica. Mas rezemos por eles, meus amados irmãos, como tenho dito, rezemos pelos nossos bispos, pelos nossos sacerdotes, para que o Senhor possa fortalecê-los e dar o dom da fortaleza para defender a nossa fé. Convido você que está em casa para, nesse momento, juntos nos colocarmos em oração. Que a gente possa fechar os olhos, vamos ficar de joelho. O que você está precisando, o que você tem a agradecer a Deus nesse momento. Coloquemos os nossos irmãos que estão hospitalizados, infectados pela Covid-19, também com outras doenças. Os nossos irmãos que perderam seus empregos, suas famílias. Os profissionais de saúde que estão trabalhando para que tudo fique bem. Vamos colocar também aquelas pessoas que não têm o que comer, tem tanta pessoa passando necessidade neste momento. Vamos colocar em oração esses nossos irmãos, que Deus possa enviar seus anjos para ajudá-los. Enfim, peçamos a misericórdia de Deus pelo fim da pandemia. Senhor, eu reconheço toda a minha fraqueza e te peço agora, Senhor, dai-me força, a força do Teu Espírito. Liberta-nos espiritualmente de todos os males, principalmente da falta de fé.
Ajuda-nos a passar por essa tempestade, Senhor, com a Tua glória, com a Tua misericórdia, Pai. Obrigada, Senhor, pelo Teu infinito amor e por estar sempre presente quando precisamos. Amém. Meus irmãos, se você quiser participar do nosso programa, é só ligar através do nosso WhatsApp no 088-981-351790. Peça música, peça oração, mande um alô para alguém especial e você estará nos prestigiando com a sua audiência. Bom, meus irmãos, eu gostaria de agradecer a todos que durante a semana mandaram seus recadinhos. Eu gostaria de agradecer o carinho de vocês, em especial para Maria Eloneide, Antônio Carlos Oliveira, Pedro Depevati, Francisco Silva, Tiago Alexandro, Ricardina Tavares, Adivaldo Filho, Maria de Fátima Saldanha, Rafael Vinícius, Delma Ferreira, Madalena Lima, Neiva Barbosa, Ana Lúcia, Elza Virlena, Guiomar Santos, Valdemar Leite, Sônia Laurinda, Rosa Maria. E também para Edmilson Teixeira, aqui em Guaçucê, Francisco José Jacinto Soares, Marcílio Batista Simões, Pedro Pierre, em São Paulo, Francimão Paulino, no Sítio Cidade, e Antônia Leandro, aqui em Guaçucê. E também para os nossos aniversariantes da semana, né? Edna Costa, aqui em Guaçucê, Pedro Henrique Lopes, em Guaçucê, Tiele Lopes, em Guaçucê, Vilanilson Vieira, em Guaçucê, Manuel Soares, em Guaçucê, Sebastiana Cândido, em Guaçucê, Samuel Alves, em Guaçucê, Sandra Maria Alves, e também para a coordenação arquidiocesana do Terço dos Homens de Salvador, na Bahia, Terço dos Homens de Paróquia de Santa Terezinha, no Rio de Janeiro, Lanily Kelly, aqui em Guaçucê, Moacir Carvalho de Lima, em Guaçucê, e Terço dos Homens de São Miguel, do Rio Grande do Norte. E para Jordão Freire e Mário Pedro da Silva. Meus parabéns, muitos anos de vida com muita saúde e muita paz. Que Deus ilumine seus caminhos com muito sucesso e felicidade. Escutaremos agora, meus irmãos, Sopro com Tiago Brado. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê. A gente volta já já.
traz paz pra mim. Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo vem, Espírito Santo. Voltemos ao texto. O concílio convocado pelo imperador reuniu-se em 754 e em Constantinopla, com a presença de 338 bispos, sem o Papa nem os patriarcas orientais. Declarou o culto das imagens obra de Satã e nova idolatria. Tal concílio não era legítimo, por isto foi excomungado pelo Papa Estevão III em 769. Em consequência, a perseguição aos fiéis ortodoxos se tornou bárbara. Em todas as igrejas, as imagens foram removidas ou substituídas por motivos profanos, árvores, pássaros. Os monges eram quase os únicos a opor resistência. Muitos mosteiros foram destruídos ou transformados em quartéis, em arsenais. Fez-se tudo para tornar o monaquismo odioso aos cristãos. Foi proibido o hábito monástico. Os iconoclastas procuraram seduzir os monges para prevaricação com mulheres. Muitos tiveram os olhos crivados, a barba queimada, os cabelos arrancados. A situação era comparável à dos piores dias do paganismo. Então, vemos aí, meus amados irmãos, a perseguição descarada contra a Igreja de Cristo. Mas nós vemos que ela resiste. E resistirá porque é palavra sua, é promessa que o inferno não poderá contra ela. Finalmente, Constantino V morreu em 775, recomendando-se a Mãe de Deus, da qual fora adversário. Seu filho Leão IV mostrou-se mais tolerante que seu pai, mas não revogou os decretos anteriores. Faleceu em 780, sucedendo-lhe a imperatriz Irene como regente do filho Constantino VI. Irene era piedosa, amiga das imagens e dos monges, embora ambiciosa. Permitiu logo o culto das imagens e a conselho dos patriarcas Paulo e Tarásio de Constantinopla, e de acordo com o Papa Adriano, a regente convocou um concílio ecumênico. Este, de fato, se reuniu em 787, com a presença de 2 legados papais em Nicéia. Foi o 7º concílio ecumênico e o 2º de Nicéia, frequentado por 350 bispos.
Notemos que a primeira sessão desse concílio se reuniu já em 786 em Constantinopla, mas teve que se dissolver porque os militares iconoclastas, apoiados por alguns bispos, impediram os trabalhos, que teriam sido um triunfo da ortodoxia. Em Niceia, o falso concílio de 754 foi rejeitado. A intercessão dos santos e o título Mãe de Deus foram reabilitados. Os conciliares declararam, apoiados na tradição, que as imagens de Cristo e de Maria Virgem, dos anjos e dos santos convém uma veneração honorífica, como com lamparinas, incenso, inclinações, pois essa veneração recai sobre o protótipo ou a pessoa representada. Ao contrário, a verdadeira adoração compete a Deus só. A última sessão desse concílio realizou-se em Constantinopla, sob a presidência da imperatriz regente e de seu filho, que assinaram a definição conciliar. Isto lhes valeu as aclamações dos padres conciliares e dos fiéis, dirigidas ao novo Constantino e à nova Helena. As decisões de Niceia II ficaram em vigor no Oriente durante quase 30 anos, ou seja, até 813. Então, o que aconteceu? Ecos, tardio, enfim. No Ocidente reinava Carlos Magno. O Papa Adriano procurou fazer que o monarca reconhecesse os decretos de Niceia II, mas o soberano lhes opôs, porque era ambígua ou errônea a tradução latina das atas de Niceia II. Os latinos reconheciam cada vez menos o grego. Por isto deram a entender que o culto de adoração devido exclusivamente à Santíssima Trindade havia de ser prestado às imagens. Reinava forte tensão política entre o Ocidente e Bizâncio. A ufania de Carlos Magno não lhe permitia reconhecer um concílio do qual não tivesse participado bispos francos. Então, o que é que ele fez, Fez o que o outro fez. Convocou um concílio sob pressão dele para que condenasse o concílio de Niceia II. E foi o que aconteceu no ano de 794. O rei então convocou um concílio de 300 bispos francos para Francoforte em 794. Sob a presidência de Carlos, os conciliares condenaram as decisões do Niceno II. O Papa Adriano I, que defendia o concílio de 787, tomou uma atitude de reserva e prudência para evitar ulteriores amarguras ou mesmo represárias da parte do monarca. Em breve, porém, também no Ocidente foram atacadas as decisões do Niceno II. O imperador Leão V, em 815, renovou o iconoclasmo, atribuindo ao culto das imagens as desgraças do império na guerra contra os sarracenos. Os decretos de 754 foram postos de novo em vigor. Os monges, mais uma vez, foram especialmente atingidos. Como na primeira fase da disputa se distinguira São João Damasceno em 749, qual campeão da ortodoxia, nesta segunda etapa sobressaiu o monge Teodoro de Studium, intrépido entre os maus tratos, a flagelação e o exílio. A perseguição durou cerca de 3 decênios, ou seja, 3 décadas. Paralelamente à primeira fase do iconoclasmo, depois de 3 imperadores heterodoxos, surgiu uma mulher, a imperatriz viúva Teodora,
como regente de seu filho menor Miguel III. Teodora sempre foi amiga das imagens, conseguiu que um sínodo em Constantinopla, 843, reabilitasse o culto das mesmas. Para a perpétua recordação deste feito, os gregos introduziram no seu calendário a grande festa da ortodoxia, que todos os anos, no primeiro domingo da Quaresma, comemorava esta vitória e todas as demais vitórias levadas sobre as heresias na Igreja. Sabe-se que até hoje os orientais dedicam grande veneração a seus ícones, símbolos de valores transcendentais. Finalmente, o bibliotecário Anastácio refez a tradução das atas do Concílio de Nicéia II, sob o Papa João VIII, nos anos 872 a 882. Isto permitiu que as determinações conciliares fossem finalmente aceitas no Ocidente. Grande parte da problemática se achava na deficiência da tradução. É o que acontece com os nossos irmãos protestantes, né? Eles acham que nós, católicos, adoramos as imagens. E aqui nós vamos ver toda a história, parece que se repetir, né, ao longo dos anos. Como se percebe a veemência e a duração da controvérsia iconoclasta se deve ao césaropapismo dos imperadores. Os papas perceberam que nada mais tinham a esperar dos imperadores bizantinos, pois desde a época do arianismo no século IV haviam frequentemente favorecido as heresias e perseguidos os pastores e fiéis ortodoxos. As suas intervenções dogmatizantes eram muitas vezes movidas por razões políticas. Pode-se, pois, dizer que o iconoclasmo se liga intimamente à origem do Estado Pontifício, à proclamação do Império Romano no Ocidente e, de maneira mais remota, mais ou não menos real, o cisma grego em 1054. Por mais de um século, Oriente e Ocidente tinham estado em dissensão, e quando em 843 a luta iconoclasta terminava, já Fócio, o campeão do cisma, aparecia na corte da imperatriz Teodora para em breve subir à cátedra patriarcal de Constantinopla. Teodoro de Estúdio, com toda razão, Teodoro de Estúdio, um dos últimos grandes católicos de Bizâncio, clamava o Papa: salva-nos aqui, pastor da igreja, que está debaixo do céu, perecemos. Então, continuamos aqui no outro texto. Na encarnação do Verbo, Jesus Cristo mostrou aos homens uma face visível de Deus. Os cristãos foram, então, compreendendo que, segundo a pedagogia divina, deveriam passar da contemplação do visível ao invisível. As imagens, principalmente os que reproduziam personagens e cenas da história sagrada, tornam-se a Bíblia dos iletrados ou analfabetos. As imagens sempre foram usadas por Jesus e pelos apóstolos como instrumentos eficazes e reveladores da realidade invisível. Para anunciar o reino de Deus, usaram imagens de lírios, pássaros, sal, luz, etc. Coisas que estimulavam a compreensão do abstrato através de imagens retiradas do mundo concreto. São Paulo também ensina que o Deus invisível tornou-se visível em Jesus Cristo. A controvérsia iconoclasta, inspirada por correntes judaizantes e heréticas nos séculos 8 e 9, que condenava o uso das imagens, terminou com a reafirmação do culto dessas no Concílio de Nicéia II. Os reformadores protestantes rejeitaram as imagens por causa dos
abusos do fim da Idade Média. Lutero, porém, se mostrou bastante liberal com as imagens, não as proibia. Dizia Lutero em 1528, tenho como algo deixado à livre escolha as imagens, os sinos, as vestes litúrgicas e coisas semelhantes. Quem não os quer, deixe-os de lado, embora as imagens, inspiradas pela Escritura e por histórias edificantes, me pareçam muito úteis. São Clemente de Alexandria dizia que o próprio homem é a imagem viva de Deus. Eis o argumento que repete, acrescentando ainda um adágio frequente da Igreja Antiga. Vistes teu irmão, viste teu Deus. Os cristãos foram percebendo que a proibição de fazer imagens no Antigo Testamento era apenas uma questão pedagógica de Deus com o povo de Israel. As gerações cristãs foram compreendendo que a realidade da encarnação do Verbo como homem invisível indicava que eles deveriam subir ao invisível, passando pelo visível que Cristo apresentou aos homens. Assim começaram a representar, a meditar as fases da vida de Jesus, e a representação artística das mesmas começaram a surgir como um meio valioso para que o povo fiel se aproximasse do Filho de Deus. E aqui neste parágrafo, meus amados irmãos, prestem bem atenção, né? É relevante notar que já nas antigas catacumbas de Roma, os antigos cemitérios cristãos, encontram-se diversos afrescos, pinturas, geralmente inspirados pelo texto bíblico. Noé salvo das águas do dilúvio, os 3 jovens cantando na fornalha, Daniel na cova dos leões, os pães e os peixes restantes da multiplicação efetuada por Jesus, o peixe que simbolizava o Cristo. Note que esses cristãos dos primeiros séculos ainda estão debaixo da perseguição dos romanos e eles faziam imagens e pintavam figuras. Será que eram idólatras por isso? É lógico que não, eles morriam, às vezes mártires, exatamente para não praticarem idolatria, reconhecendo a César como Deus e lhe queimando incenso. Ora, se os nossos mártires usavam figuras pintadas, é claro que elas são legítimas. Então, o que a Bíblia é para os que sabem ler, a imagem é para os iletrados, para os analfabetos. Antigamente, Deus, que não tem corpo nem face, não poderia ser absolutamente representado através de uma imagem, mas agora ele se fez ver na carne e ele viveu com os homens. Eu posso fazer uma imagem do que vi de Deus. Então a beleza das imagens estimula a minha oração, é uma festa para os meus olhos, tanto quanto o espetáculo dos campos estimula o meu coração a dar glória a Deus. Catecismo da Igreja Católica, no capítulo 1162. Então Deus se tornou visível, né? Tu que devias quebrar o que foi colocado nas igrejas, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Tu não devias quebrar, escreve o Papa Gregório Magno ao bispo de Marsella. Tu não devias quebrar o que foi colocado nas igrejas para ser adorado, não para ser adorado, mas simplesmente para ser venerado. Então, o Concílio de Nicéia II, com base nos sólidos argumentos de grandes teólogos como São João Damasceno, doutor da Igreja, reafirmou a validade do culto de veneração, não a adoração das imagens. O Concílio distinguiu entre iatreia. Preste bem atenção aqui, meus irmãos. O concílio distinguiu entre iatreia, em grego, adoração, devida somente a Deus, e proskinesis, veneração, ou seja, duas coisas diferentes.
tributável aos santos e também às imagens sagradas, na medida em que estas representam os santos ou o próprio Senhor. O culto às imagens é, portanto, relativo, só se explica na medida em que é tributado indiretamente àqueles que as imagens representam. Assim se pronunciaram os padres conciliares. Repito aqui, a distinção que o Concílio de Nicéia II fez entre iatreia, que em grego, lembramos que antes os textos eram escritos em grego, iatreia, em grego adoração, e proskinesis, veneração. Então está aí a diferença, né? E já estamos nos aproximando do final do programa, vamos ler aqui um pouco a palavra de Deus, alguns versículos apenas do Evangelho de São João, né? Do capítulo 14, versículos de 7 e seguintes. Se vós me conhecesseis, conheceríeis também o meu Pai, e desde agora o conheceis e o vistes. Disse Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, isto nos basta. Jesus respondeu: há tanto tempo estou convosco e não me conheces, Filipe? Quem me viu, viu ao Pai. Como é que tu dizes: mostra-nos o Pai? Não acreditas que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas é o Pai que, permanecendo em mim, realiza as suas obras. Acreditai-me, eu estou no Pai e o Pai está em mim. Acreditai ao menos por causa dessas mesmas obras. Então, meus amados irmãos, aqui São João Evangelista vem nos dizer que a imagem de Jesus Cristo, né, é Deus Pai. Deus Pai se tornou visível no tempo, na história, na encarnação do Verbo. Então, através da presença de Deus Filho, Jesus Cristo encarnado, nós temos a imagem de Deus Pai. E ele vai dizer: acreditai pelo menos pelas obras que eu faço. Muitas vezes o que nós vemos nos santos, meus amados irmãos, que se configuram tão proximamente a Jesus Cristo, que realizam obras que nós chamamos de milagres, porque a ciência não explica. É o que nós vemos na intercessão dos santos, de Nossa Senhora, Mãe de Deus, porque é Mãe de Deus. E Deus acumulou de graça inconcebível para a mente humana compreender o que Deus realizou através da Virgem Maria, porque Deus não cabe em nossa mente. Os que tentaram realizar esta vaidade de colocar Deus na mente humana caíram em erros, em heresias, e acabaram por perseguir a igreja. Então rezemos uma Ave Maria para que, por nossos sacerdotes, nossos padres, nossos bispos, se levantem em defesa da igreja, da fé, da doutrina da Igreja Católica. E hoje, 1º de maio, também fazemos assim, através dessa Ave Maria, uma súplica à Santa Mãe de Deus, pelo fim desta pandemia, para que os pais de famílias possam ir trabalhar e trazer o pão, o alimento para a sua casa, para o seu lar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A paz do Senhor Jesus seja com todos. Viva Cristo Rei!
Bom, meus irmãos, chegamos ao final e eu espero de coração que você tenha gostado e aprendido mais sobre a nossa igreja. Um forte abraço a cada um de vocês, um ótimo final de semana a todos. Lembrando que estamos vivendo momentos difíceis e ao sair de casa, use a máscara, use o álcool em gel para a higienização das mãos. Vamos cuidar de nós, vamos cuidar da nossa família, vamos rezar pedindo a misericórdia de Deus. Estamos passando mais tempo em casa, vamos aproveitar para estar em oração, vamos rezar o terço e só assim, meus irmãos, alcançaremos a vitória. E que nunca nos falte a esperança de dias melhores. Um forte abraço a cada um de vocês. Rezaremos agora um Pai Nosso pedindo a Deus a sua misericórdia e pedindo a intercessão de Nossa Senhora. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Um forte abraço a cada um de vocês. Continue conosco na Rádio JC Guaçucê, porque na sequência tem Padre Reginaldo Manzotti e a Hora da Misericórdia. Até no próximo sábado, meus irmãos, se assim Deus nos permitir.